Fala pessoal, beleza? Vamos para o nosso recap, né, semanal, diário, M60. A gente vai bater um papo sobre índice dólar, conversar sobre o contexto, né, dessa semana, o que a gente consegue estar observando como possibilidade de movimentação para a semana seguinte, e sempre, né, seguindo os mesmos parâmetros. Hoje, né, iniciei aqui pelo dólar, né, eu não consegui dar muita atenção no vídeo anterior para o dólar, porque acabei retomando ali um pouco da teoria no índice, né, e isso leva tempo, né, para a gente ir ali comprovando as mesmas ideias, né, ir ali gráfico a gráfico, tá? Mas hoje a gente começa aqui pelo dólar. Se eu tirar um pouco mais o zoom, pessoal, do dólar, a gente consegue enxergar aqui uma grande lateralidade, né, e essa grande lateralidade ainda assim, né, tem esse ponto de referência aqui que não foi, né, retomado, né, o preço não conseguiu, né, renovar essa máxima. Temos também, né, a possibilidade de construir aqui, né, através de máximas, esses dois pontos, certo? Pegando o ponto de inflexão desses dois pontos, né, na mínima mais baixa, fica aqui, tá? Nessa região aqui. Então, de certa forma, a gente está aqui, ó, em um canal, né, de alta, né? Claro que é um canal amplo complexo, né, ele tem correções extremamente profundas, tanto compradores quanto vendedores conseguem ganhar dinheiro. Então, esse é um tipo de canal que muito se parece com a lateralidade que está contido também, né, dentro dessa grande lateralidade. E por que a gente está olhando mensal, né, pessoal? Para quem não sabe, né, o estudo gráfico, né, ele tem, né, toda uma teoria de fractalidade. Essa teoria de fractais, né, ela nos diz que a movimentação do preço ela é igualmente utilizada, né, tudo aquilo que você aprende é igualmente utilizado aqui no gráfico mensal, como nos 5 minutos, como no 1 minuto, quanto no 15 segundos. Tá? Só que lá nesses tempos, muito provavelmente, né, você vai estar perdendo dinheiro, porque você não tem, como o Brooks diz, né, você não tem a capacidade de discernimento na velocidade de um computador. Né? Então, no 15 minutos, no 1 minuto, muito provavelmente você vai mais perder do que ganhar, porque você vai estar concorrendo, né, com máquinas, né, que conseguem fazer pequenos scalps ali nessas movimentações. Tá? Então, foquem em ler, em entender uma estrutura, em entender um contexto de mercado. Cuidado, né, com essa ideia de vou colocar um stop de 20, 50 pontos numa barra que se movimenta 300, né, pessoal? Então, bom senso, né, nisso também. Trazendo um pouco mais o gráfico para próximo daqui da movimentação do preço, né, e lembrando, né, todo estudo que você faz é válido. Se você estuda ações, é válido, você está aprendendo, você está desenvolvendo um pouco mais a sua capacidade de leitura, tá? O dólar, né, aqui dentro dessas movimentações, né, o que a gente consegue observar, né, que dentro dessa movimentação de alta, tá, foi feita aqui, ó, tem uma excelente puxada de alta, correto? A gente pode traçar fibra aqui de cima para baixo, tá? Para a mínima da movimentação, tem até uma mínima um pouco mais baixa aqui, ó, a gente consegue ver pelo marcador de topos e fundos, e a gente consegue observar que o preço está aqui desenvolvendo na região do 61.8. Seria o último nível de correção, né? Ele vem trabalhando aqui exatamente em cima do 61.8. Ele ainda pode chegar, né, e vir aqui atingir, né, nossa possibilidade wedge. Para quem viu vídeos anteriores, né, quando você trabalha esses rompimentos aqui, né, esse outro rompimento, né, através deste pivô maior, através deste pivô menor, tem confluência de alvos, tá? Bem aqui, ó, tá nessa região, beleza? Aqui, né, também seria, né, baixo nesse canal. Canais de baixa, pessoal, o Brooks nos diz que eles são boas bandeiras de alta. Por quê? Por conta da probabilidade. Probabilidade de rompimento para baixo é 25%, rompimento para cima é um pouco maior. De só se manter dentro do canal aqui, 75% de chance, tá? Ao invés de você ver o rompimento, por exemplo, nesse terceiro toque. Então aqui seria uma região de bastante pressão compradora, né? É o que mais acontece. Então, trabalhando com probabilidades, seria isso, tá? Aqui a gente está vendo que o mercado tem encontrado compradores aqui na região do fundo anterior, e isso acontece, né? Olha como você vê como é que é interessante, né? Você está olhando aqui o gráfico mensal, e às vezes isso aqui, você vê isso daqui lá nos 5 minutos. E a leitura, né, é a mesma, tá? Mas ainda não chegou a atingir a nossa possibilidade de wedge aqui do mensal, tá? Seria uma puxada, duas puxadas, três puxadas. Ah, Luciano, mas aqui é uma puxada. Claro que é. Ela é uma puxada, inclusive, excelente. Essa puxada aqui, ó, essa movimentação, ela tem cerca de 14 mil pontos, né? Cerca de 14 mil pontos. E isso é um ponto de inflexão. Apesar de ser duas barras só,
né, 14 mil pontos. Ó. Se eu pegar daqui até o fundo, ó, a inflexão, né, o ponto de inflexão dessa movimentação são 15 mil pontos. Aqui é 14, aqui é 15. Se eu pegar para essa aqui agora, tá, o preço corrigiu até aqui, começou a cair. Né, para ele chegar até o fundo da wedge seria 12 mil pontos. Então até tem pontos de inflexões ali, de certa forma, né, até um tanto quanto proporcionais. Né. Aqui eu também posso trabalhar esse daqui, né, já que isso daqui também é só uma inflexão. Aí essa daqui seria maior, né, cerca de 1.700 pontos, né, pessoal? Falei errado, né? Acabei falando ali. Então aqui são cerca de 1.400 pontos, né? E aqui cerca de 1.300, 1.200 pontos, né? Aqui para testar a região dessa wedge aqui do mensal, tá? Ela é muito bem construída no mensal, a gente ainda está em cima de um ponto, né? De suporte, né, já que a gente trabalha os níveis de Fibo, né, como pontos de suporte. Quando você teve essa movimentação aqui, ó, quando ele testou exatamente o 38.2, ele voltou a subir. A questão é que o mercado não estava mais, né, aqui renovando máximas. Né, e para que mantenha, né, um movimento de alta, é claro que a gente precisa que o preço mantenha a estrutura de alta. Né, se ele não renova máximas, muito provavelmente ele pode vir tentar renovar mínimas anteriores. Tá? E nisso você vai lendo, né, possibilidades de estrutura. Tá? Aqui ele já tinha atingido alguns alvos, né, mas são pontos de vídeos anteriores, tá? Aqui, né, nessa região. Beleza, então aqui, né, um pouco mais próximo da gente, para a gente dar uma filtrada. A gente tem observado que essa região aqui não foi rompida, tá? A gente tem violação, mas a gente não tem rompimento. O rompimento para a gente requer que tenha um gap aberto, né, que você tem. Ah, mas isso daqui já deixa o mercado comprador, né, para o mês seguinte? Ainda não. Né? Ainda não. A gente só está vendo uma lateralidade aqui. E lateralidade pode manter lateralidade por mais barras. Né? Essa é uma questão que é interessante você observar nos 5 minutos. Às vezes, tudo que você precisa é que o preço saia, né, de uma região de lateralidade para que ele ganhe aceleração. Aqui vai ser região de briga de todas as formas. Né? Aqui ainda tem, como a gente comentou, tem o fundo da wedge. Não tem só, né, essa movimentação aqui, não tem só essa região aqui de suporte. Tá? Não tem mais suporte aqui embaixo, porque são os alvos, né, dessas movimentações, e alvos muitas vezes geram correção, né, na direção contrária. Além disso tem a wedge, e além disso tem a LTA. Tem bastante coisa aqui para o mercado conseguir ter ampla continuidade. Outra questão aqui, né, ainda trabalhando a ideia de fractais, é a mesma coisa. Né? Quando teve essa forte movimentação de alta, né, que foi deixando, né, aqui alguns gaps abertos, né, o primeiro gap estava aqui, ó, tá? E aí o preço ele tem voltado para fechar esses gaps. E esse gap aqui ainda está aberto. Então aqui ainda é uma região de magneto, tá, para o preço. Só que é do mensal. Então essa região aqui ainda é um gap aberto. Outro gap que permanece aberto, olha, é esse aqui. Tá? Quando teve este rompimento, né, o preço voltou, ele não voltou para fechar esse gap. Então essa região aqui acaba também, né, sendo um bom magneto ao preço. Essa daqui muito mais porque está mais próxima, né, do preço. Tá? Então a gente vai dar uma olhada agora aqui no semanal, para a gente dar uma analisada aqui em como está o mercado. Aqui no semanal, né, a gente tinha conversado, né, nas semanas anteriores que aqui, além de região de fundo duplo, né, acabou sendo uma região de possibilidade de wedge. Né? Você tinha aqui duas maneiras, inclusive, de puxar nessa possibilidade de 3 puxadas. Teria essa, né, com esse ponto aqui, teria essa, né, que ainda assim o preço tem trabalhado em cima, né, da wedge, não teria rompido. Né, tá? Aqui ele viola, mas ele não tem rompimento. Né? Você não consegue ver gap até então nessa região. Aqui, né, trazendo um pouco mais o zoom, aqui a gente conversa, né, que várias vezes quando o mercado encontra nessas regiões de wedge, o que mais acontece, né, é aquela ideia de TBTL, 10 barras, duas pernas, né, seria um movimento mais ou menos assim, né, ou, né, só isso daqui mesmo que o preço já nos apresentou, mas 10 barras, duas pernas, claro que ainda pode ter mais uma puxada de alta. Essa, na verdade, aqui foi a primeira puxada de alta, né, pessoal? Porque ó, durante toda essa movimentação aqui, ó, não tinha, né, nenhum rompimento de máxima de barra anterior. Então a H1 ela está aqui. Então aqui foi a primeira perna. Né? Já que a gente pensa em 10 barras, duas pernas, essa é a primeira perna de alta. Se
o mercado vem abaixo dessa mínima e volta a subir, você teria, né, a sua segunda perna de alta, tá? Então, 10 barras, duas pernas é uma probabilidade quando o preço atinge nessas regiões de wedge, beleza? Quando ele rompe, né, é claro, aí você espera duas pernas de baixo. Quando ele consegue, né, mudar algum ponto de inflexão da própria possibilidade de wedge que você construiu, né, que seria essa máxima aqui, tá? Porque essa possibilidade de wedge, né, ela está aqui, certo? Ele volta a subir e a partir daqui os topos são mais baixos, ele volta a descer. Então esse ponto aqui é o ponto, né, que nos chama atenção para que o mercado, caso ele queira, né, agora sair, né, desse canal de baixo para uma lateralidade, ele precisa vir da Oi para essa região aqui, tá? Aqui também seria topo, né, da LTB, certo? Mais vezes do que menos vezes você vai ver o mercado romper, né, a linha de tendência e não a linha de canal, tá? A linha de tendência é a linha superior, tá? A linha de canal aqui, nesse caso, é a linha inferior. Nesse caso, né, quando é um canal de alta, inverte, né, as posições ali, tá? Aqui eu deixei uma linha, né, marcada que eu recomendo que seja algo que vocês façam. Quando vocês encontrarem um ponto de parada no semanal, marquem ele, né, com uma linha e deixem aqui, ó, essa ferramenta aqui para que essa marcação que você está fazendo, às vezes você não quer todas, mas às vezes você quer essa, para que você veja se o mercado, consiga observar se o mercado acaba rompendo essa região ou se ele tem apresentado algum tipo de suporte. Até então, o mercado vem apresentando algum tipo de suporte. Então aqui foi um ponto de parada, voltou a subir, encontrou de novo compradores nessa região e tem encontrado compradores nessa região. Então aqui pode ser uma região de acumulação do preço, né, que é na casa ali dos R$5, tá, do dólar, né, 4,939, né, aqui exatamente, chegando, né, a 4,90, né, aqui com essa mínima. Então essa região aqui de 4,39, né, que é a da nossa linha ali, 4,933, ela acabou sendo uma região que tem tido alguma entrada de pressão compradora. Então ela é interessante, você tem ela lá nos 5 minutos também. Apesar disso, você só conseguir ver no semanal. Lá nos 5 minutos ela não vai fazer quase nenhum sentido, né? Você não conseguiria ajustar o gráfico nos 5 minutos para ver isso daqui. Então, por isso a gente faz esse estudo, como a gente falou, né, fractal, de tempos maiores para poder ir trazendo algumas possibilidades para tempos menores. Caso você não saiba, né, o Brooks faz isso também. Ele hoje, né, se você der uma olhada lá no site dele, você vai observar que ele tem o semanal, o diário, o 60, o 15 e o 5 abertos, né, no seu, como sua tela principal. Tá? Isso é para ver como o preço reage em determinadas marcações, né, para ter um pouco mais de completude, né, naquilo que você está tentando ler, beleza? Então, gráfico semanal permanece, né, a lateralidade, tá? Barras sobrepostas, ó, tá? Toda essa movimentação aqui, barras sobrepostas, não tem rompimento desse fundo. Temos aqui um doji agora, ficou, né, ainda trabalhando abaixo das médias, né? Isso daqui ainda é um cenário que se torna mais fácil o preço descer do que subir, mas ele tem encontrado, né, pressão compradora nessa região aqui, que foi esse ponto de parada máximo aqui até então, né, que é o ponto do toque, né, da possibilidade de wedge. Como a gente está falando que isso aqui é o wedge, né, pessoal? É o wedge e, né, a possibilidade disso daqui também ser um fundo duplo. Então fica a possibilidade do mercado, né, apresentar um repique de alta, tá? Como a gente falou, esse setup é um setup bastante confiável, né, se você fizer backtest nele, né, e observar, né, o comportamento do preço a partir desse tipo de movimentação, ele traz uma movimentação bem interessante. Né? Então, ainda pode apresentar sim, né, um movimento maior, mais forte aqui, testar a média móvel de 20, né, que acaba sendo uma resistência nesse tipo de movimentação. A 9 também acaba sendo uma resistência nesse tipo de movimentação, né, já que o preço está com as médias abertas, alinhadas, direcionais, né, então fica mais fácil o mercado vir encontrar níveis mais baixos do que encontrar níveis mais altos, né, é o que é mais fácil. Não é o que vai acontecer, né, pessoal? Aqui a gente está em lateralidade. Lateralidade do mercado tem possibilidade de ter movimentação de alta quanto ter, né, movimentação de baixa, tá? Deixa eu colocar aqui coloquei aqui o marcador de candles, né, para que vocês possam também, né, observar, acho um pouco mais fácil na hora que a gente estiver comentando. Então, a gente está numa possibilidade de wedge com fundo duplo, né? Então, a gente está numa possibilidade de região de defesa. Então, aqui é uma região complicada de você estar vendendo.
E por que você marca? Né? Para você não estar realizando venda exatamente aqui, né, no ponto de parada inicial da movimentação do preço. Tá? Então aqui você tem que estar um pouco mais esperto, tá, para a movimentação, certo? Porque isso aqui é uma referência, é um ponto de parada do semanal. Tá? Se ele romper, né, aí seria, né, no caso aqui, uma boa falha de wedge, né, e essa falha de wedge levaria uma movimentação do preço para o dólar, né, muito mais baixa, né, se ele realmente conseguisse romper esse fundo aqui. Tá? Aí ele ainda tem o fundo anterior, né, pode só vir testar e voltar e não tem rompimento algum, ainda assim pode, né, acontecer esse tipo de movimentação. Tá? Beleza? Mas por enquanto, aqui a gente só tem a possibilidade de ver que é lateralidade. Tá? Não temos. Tem momentos que a gente consegue ter, né, um pouco mais de clareza, outros nem tanto. Aqui é aquela mesma wedge, né, que a gente está conversando lá do gráfico semanal, né, aqui você está vendo ela aqui no gráfico diário. Essa é aquela mais próxima, né, é o canal menor. Então aqui a gente tem a possibilidade de wedge e fundo duplo. Né. Depois ele deixou aqui ó, agora um fundo um pouco mais alto, certo? Isso aqui é aquela marcação lá, conversei com vocês do semanal. E aqui, pessoal, a gente tem aqui a nossa marcação, né, que é a nossa referência que a gente comentou. A gente precisa de um ponto de inflexão, tá, ser renovado, certo? O ponto de inflexão está aqui em cima, beleza? Aqui, né, dentro dessa movimentação menor. Para ele começar uma pequena possibilidade de lateralidade, ele ainda tem esse topo duplo aqui, né, que não é ponto de inflexão, né, de wedge, até chega a ser, né, se você começar a filtrar, e aí você vai lá para os 60 minutos, ó, tá? Você tem aqui ó, uma puxada, certo? Uma correção, uma segunda puxada, correção, uma terceira puxada, correção, um fundo mais alto, tá? Então aqui eu tenho também ó, a construção de mais uma possibilidade de wedge, tá? E aí aqui, né, o mercado acima da máxima da barra 87 iniciaria uma possibilidade de uma lateralidade um pouco menor. E aí você tem que trabalhar conforme, né, aquilo que você está vendo inicialmente. Aqui por enquanto a gente está falando do diário, né? O que acontece no diário não vai implicar na marcação do semanal, porque naquela marcação do semanal você tem que estar ligado que ele precisaria, para ele iniciar aquela lateralidade no semanal, ele tem que vir aqui acima de 5, 4, 1, 7, tá? Então aqui é a tua referência do semanal. Aqui é a tua referência do diário. Então ele pode, claro que ele vai iniciar algum tipo de movimentação num time frame menor para que ele consiga, né, em algum momento chegar nisso daqui. Mas se, por exemplo, o mercado falha, né, em renovar essa máxima, a gente pode esperar que ele venha pelo menos abaixo aqui, né, dos 4,90 aqui para testar essa movimentação. Tá? Por quê? Porque se ele, não falha, se ele falha, né, aqui em renovar a nova máxima, muito provavelmente, né, ele fica com a melhor probabilidade de vir renovar a mínima. Tá? Aqui a gente está em uma tendência de baixa, os mesmos critérios, pessoal, mesma coisa. O que vocês estão esperando aqui para pensar numa melhor probabilidade de alta? Um gap de média. A gente precisaria de duas barras fechando completas aqui acima da média móvel de 20, tá? Gap de média nesse cenário ainda é um setup de venda, ainda pode voltar a cair, tem uma MTR para depois voltar a subir. Ele pode só fazer o gap de média, ter uma boa pressão compradora e ele pode subir, né, de maneira direta também. Não tem essa obrigatoriedade. Né? Tá? Então, mas por enquanto a gente não tem nem mesmo, né, um gap de média. A gente tem ainda médias flat, a 20 está completamente lateral, né? Se der zoom aqui, ó, ela está reta, a 9 né, também. Então aqui é um mercado, né, que nos diz que a gente tem boa chance de ter um pouco mais de lateralidade. A questão é que após, né, essa outra possibilidade wedge, né, que fica até um pouco mais fácil de ver ali no M60, né, que seria essa marcação aqui, ó. Tá? Fica até um pouco mais fácil a gente ver no M60, um fundo mais alto. Né? Se esse fundo mais alto conseguir renovar um ponto de inflexão, aí talvez ele pode cair menos para subir mais. Tá? Então aqui a gente dá uma olhada no gráfico dos 60 minutos para a gente, né, ganhar aqui algumas ideias, né, desse time frame. Ficou aqui umas marcações de dia anterior. Né? Aqui tem, né, uma outra possibilidade de wedge, né, e aí reverter o ponto, né, e aí isso daqui ganhou um novo contexto. Né. Eu vou apagar essas menores para que vocês consigam, né, visualizar aquela do diário. Aqui é aquela marcação do semanal, tá, pessoal? É interessante você
ter, né, o devido cuidado, porque ali, esse rompimento, claro, que você precisa ver ele em time frame maior, no diário, né, no próprio semanal. Os 60 minutos aqui você vai acabar vendo gap, né, mas ela não é uma marcação desse tempo. Aqui formou uma wedge, né, também. Tá? Você consegue ver aqui claramente 3 puxadas. Mas aqui a ideia é que vocês observassem, né, aquela marcação aqui, ó, tá, do próprio gráfico diário, né, que é aquelas 3 puxadas, né, mais amplas, né, são pontos de inflexões maiores. E tem algumas possibilidades, né, de construção também, né, de pontos, né, de inflexões menores aqui nessa região. Né, aqui vira, né, aquela possibilidade que a gente fala, né, de nested wedge, né, que é quando tem cunhas aninhadas, né, são cunhas dentro de cunhas. Tá? E aí o mercado começou, né, a apresentar uma movimentação diferente. E até então essa movimentação diferente, né, ainda está com fundos, ó, ascendentes. Tá? Se você pegar os pontos de inflexões aqui maiores, né, aqui teve uma possibilidade de 3 puxadas também, topo duplo, né, e aí está apresentando uma movimentação de baixa. E como a gente conversou, né, canais de baixa, né, pessoal, depois de puxadas de alta, teve boa puxada de alta aqui. E aí, de repente, ó, o mercado apresentou um canal de baixa. Canal de baixa, né, tem possibilidade de ser, né, uma boa bandeira de alta. Né? A gente trabalha que isso daqui rompe muito mais para cá, tá, do que para baixo. Tá? Então, agora já tem, né, aqui nesse caso já tinha, né, boa pressão, então você já tinha uma boa puxada de alta, essa puxada aqui acaba sendo uma correção. Se você trabalhar também em níveis, né, de correção aqui, ó, tá? Quanto a essa movimentação de alta, aqui está acontecendo aquilo que a gente viu lá no mensal, né? Ele corrigiu até a região do 61.8 e aqui, a partir desse ponto, ele passou a reagir. Tá? Então, o mercado, a questão de fractal, né, ele se repete. Então, por isso que você pode fazer esse estudo, né, no 5, no 60, né, você vai ganhar, né, tempo de tela fazendo isso daqui, né, fazendo essas observações, essas mesmas observações. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vendo essa possibilidade de wedge aqui um pouco mais próxima, né, que essa aqui é dos 60 minutos, tá? A do diário está mais para trás, né, pessoal? Tá aqui, ó. Aqui, aqui e aqui, tá? Faz tempo, né, que eu não faço estudo do dólar, então o dólar a gente vai fazendo aqui realmente de momento aqui para vocês, tá? Daquilo que a gente vai realmente observando aqui do preço. Aqui, né, a gente está vendo uma boa wedge. E aqui é um bom ponto de inflexão dessa wedge, até o terceiro toque dessa movimentação. Se, né, porventura, o mercado conseguir atingir essa movimentação aqui, o 5.059, aqui ele inicia a possibilidade de reversão ou de uma lateralidade. Por enquanto, você vem vendo, né, uma estrutura de baixa, correto? Para que essa estrutura de baixa mude nesse cenário aqui maior do M60, o preço precisa vir acima de 5.059, nem que seja só para ele fazer esse oi aqui, depois ele pode descer, deslanchar e descer, deixando algum fundo mais alto, né, ou mesmo só testando essa mínima aqui novamente, né, e iniciar a possibilidade depois de uma lateralidade. Tá? Ele precisa, nesse cenário macro aqui, ele precisa renovar pelo menos essa máxima, tá? Que é o último ponto de inflexão que levou a essa última puxada. Aqui no 60 você viu o que aconteceu, né? E aí você vê, ó, que proporcionalmente, né, você está trabalhando um movimento macro aqui. Aqui você estaria trabalhando um movimento bem menor, né? E aqui está um ponto de inflexão. E esse ponto de inflexão ele foi renovado. Quando ele é renovado, você espera pelo menos duas pernas, tá? Duas pernas, né? Tem uma, duas. Então aqui ele cumpriu já com a premissa de duas pernas. E aí ele veio deixando o fundo mais alto, aí depois ele já veio fazer mais 3 puxadas de alta, né? E aí já mudou o cenário de baixa que vinha forte aqui, tá, para isso daqui. Então é interessante você manter algumas marcações, né, aqui, ó, como essa. Depois daqui, né, você pode começar a esperar, né, que o mercado venha, né, sair dessa possibilidade de canal de baixa, mas a princípio ele precisa vir até aqui. E aí a gente dá um pouco mais de zoom, né, para a gente ver aqui até onde o preço corrigiu, né, dessa vez. Ele veio, né, exatamente aqui, né, até o 61.8, tá? Correção exatamente até o 61.8. Médias flat, né, aqui no M60, ele ainda está
trabalhando acima da MM200. Se ele conseguir manter preço e médias acima da MM200, provavelmente, né, ele vai apresentar um movimento de alta um pouco mais forte. Aí ele tem a chance de vir aqui em cima, corrigir menos, né, e aí fazer inclusive mais uma puxada, né, um pouco mais forte aqui, né, por estar com preço e demais médias, né, trabalhando acima da MM200. Tá? Aqui ó, você tem algumas maneiras, né, de trabalhar isso daqui e inclusive, né, de tentar encontrar outros pontos de parada, né, do preço. Seria, né, pegando uma máxima e uma máxima mais próxima, né, aqui seria uma região, né, que a gente poderia esperar como ponto de parada. Você pode também, né, duplicar essa linha aqui e realizar aqui esse pequeno canal de alta, né, até que o mercado te prove algo diferente disso, beleza? Então, ele rompeu a LTB, né? Tá, a LTB aqui você está vendo que ele já conseguiu trabalhar acima dessa LTB. A questão é que ele precisa ainda vir acima de um ponto de inflexão aqui para que haja, né, melhor probabilidade dele ou romper, né, e realmente ganhar um contexto de alta, ou dele lateralizar. Tá? Fica sempre, né, as duas possibilidades, mas a partir daqui, né, se ele chegar a essa região aqui nos 60 minutos ele muda completamente todo esse contexto de baixa aqui e fica, né, com aquela possibilidade de ter pelo menos mais uma perna de alta, tá? Mesmo que ele corrija, ele venha aqui embaixo, testar o fundo do canal, testar a LTB aqui em troca de polaridade, ainda assim a gente pensaria numa possibilidade de uma segunda perna de alta, se ele conseguir vir pelo menos uma vez aqui assim, desse ponto de inflexão, beleza? Então, do dólar é isso, né, pessoal? Agora a gente passa aqui para fazer nosso estudo no índice, tá? O índice, né? Se você tirar o zoom, né, aqui no gráfico mensal, a gente vê também, né, que a gente está realmente só em uma região de grande lateralidade. Né? A gente teve uma boa puxada de alta, essa puxada de alta, né, no período da pandemia teve um movimento de baixa aqui extremo, né? Teve um movimento de baixa aqui bastante extremo, tá? E aí o mercado volta para uma puxada de alta. E aí você pode fazer, né, aquilo que a gente fez várias vezes ali no dólar. Você vai observar até onde está vindo esse nível de correção. A gente está aqui em cima do 61.8, se eu usar só essa última perna de subida. Se eu usar toda, né, a movimentação, ignorando esse período aqui de pandemia, né, pensando aqui em um espaço, né, de puxada um pouco mais macro, a gente está aqui na região, né, do 61.8 ainda sem teste, tá? Mas particularmente eu prefiro trabalhar movimentos assim, um pouco mais próximos, tá, da movimentação do preço. Outra questão, né, que a gente conversou é que em mercados laterais, gaps são normalmente fechados. E aí aqui você tinha, durante a construção dessa subida, o mercado veio deixando, né, algumas possibilidades de gap. E aí conforme o preço veio descendo, ele veio fechando esses gaps. Tá? Veio fechando esses gaps. E aí ele fechou aqui, né, esse gap. Gaps são bons magnetos, né, muitas vezes são bons alvos, às vezes até mesmo ponto de entrada, né, de movimentação para o preço. Aqui, né, a gente tem uma possibilidade de wedge, né, a gente já conversou sobre essa possibilidade aqui em mais vídeos. Né. Aqui tem duas, né, inclusive. Aqui você tem essa possibilidade, né, que é uma, né, duas, três puxadas e seria aqui, né, uma região de wedge com fundo duplo. Né. O wedge com fundo duplo acaba sendo, né, um setup de possibilidade, né, de movimentação de compra. Tá? Claro que geralmente essas movimentações que são contra a tendência, né, o mercado ainda pode fazer isso aqui e ficar numa movimentação assim para depois subir. Tá? Beleza. Então temos essa possibilidade aqui e temos essa possibilidade aqui. Uma, duas, três. Então temos essa possibilidade de agora aqui, que estarmos vendo, né, a nossa possibilidade de wedge, e aí o mercado pode subir um pouco e fazer o fundo duplo depois. O wedge fundo duplo é um setup de compra, né, pessoal? Por quê? Porque todo fundo duplo tem a possibilidade de ser uma lateralidade. A questão é que esse daqui ele é um pouco mais forte, né, porque você já viu, você já assistiu, uma, duas, três tentativas de rompimento, e aí você vê mais um fundo duplo, né? Então você teve defesa, e pode ter defesa novamente. Então é um setup bacana, né, para você trabalhar. Vale a pena você
voltar ao gráfico e fazer backtest desse setup, porque ele tem um resultado realmente bem interessante. Tá? Outro ponto, né, é que o Brooks fala que quando você tem um setup confiável, e eu chamo esse setup aqui de confiável, é que se em determinado momento você vê isso daqui falhar, prepara para participar, né, na posição contrária, tá, da movimentação do preço. Por quê? Porque quando um setup confiável falha, né, isso é uma fala do Brooks, quando você tem um setup que é confiável e ele falha, se prepare para participar, né, para uma movimentação forte, né, porque muitas das vezes você vai ver, digamos que aqui ele viesse fazer esse fundo duplo, né, e aqui, né, comprados começam a participar. Quando esses comprados são frustrados, né, eles ficam presos, e a saída, né, dos comprados é uma venda. Isso aqui acaba dando a aceleração, tá, a movimentação do preço. Beleza? Então aqui no mensal, claro que ainda falta ali alguns dias, né, para a gente ver, né, até 31, né, esse mês, ainda falta ali alguns dias para a gente ver realmente a construção dessa barra aqui, né, como é que ela vai fechar. Ela pode fechar em lateralidade ainda, né, dentro da barra anterior, né, pode fechar aqui como barra sobreposta. E seria, né, tem duas possibilidades de construção aqui. O gap fechado, né, aqui também é interessante para a movimentação do preço, né, ele pode agora, né, ganhar um pouco mais de aceleração para cima também. Tá? E aqui, como falei, né, falta ainda, né, vai faltar alguns dias, né, para o mensal. Semanal, mais próximo, né, mais amplo, né, você tem aquela movimentação maior, né, que a gente já conversou, com essa possibilidade de wedge com fundo duplo. Aqui, né, algo mais próximo, tá, da gente. A gente tem aqui só a possibilidade, né, de uma, duas, três puxadas. Quando que a gente ganha a possibilidade de uma segunda perna ou de construção de uma lateralidade? Quando o preço vier acima aqui desse topo, tá? Deixa eu ligar uma linha aqui, deixar um alarme ativado, né, em 119,561, tá? 119,561. Aqui, pessoal, a gente tinha conversado, né, que toda a construção dessa movimentação aqui, ela é de um canal estreito de baixa, tá? Um canal estreito de baixa, tá? Veio descendo em movimentação de canal estreito de baixa. Aqui, durante essa movimentação aqui, virou, né, um microcanal. Por que microcanal? Mais uma vez, porque aqui não tem correção, tá? Apesar de barra de alta, não tem correção. Os vendidos não tinham conseguido imprimir, né, preço acima de máxima anterior até a máxima da barra 13, né, que veio acima da máxima da barra 12. Então aqui eu tenho uma H1. Quando o preço volta volta a retomar mínimas, né, quando ele volta a renovar mínimas e ele volta a renovar máxima, a gente tem a possibilidade de construir uma H2. Então aqui eu tenho uma H1, aqui eu tenho uma H2. Então H2, como o Brooks fala, né, acaba sendo um setup um pouco mais confiável do que você entrar meramente, né, em uma H1. Isso em contagem de barras com contexto. Tá? Não façam contagem de barras sem ler contexto, não faz sentido fazer isso. Tá? E aí aqui, né, a gente conversou que microcanal ele migra para canal estreito. Canal estreito a gente pode ter até 3 barras de alta e pausa ou retomada. Pausa seria o doji, que foi o que tivemos. Ainda é, né, do meu ponto de vista, um cenário um pouco mais vendedor, tá? Aqui dentro do semanal. Por que vendedor? Porque a gente tem toda essa pressão. E aí a gente pode fazer aquilo que a gente fez lá nos outros tempos, né? A gente vai repetir a mesma coisa. Até onde o preço está corrigindo aqui, pessoal? Até a 61.8 desta perna, tá? Desta última perna. Se eu pegar a perna inteira, né, toda a movimentação de baixo, corrigiu bem pouco ainda, 38.2, tá? Pensando no que está mais próximo, aqui é uma região de resistência, tá? Quanto a nível de Fibo também. Beleza? Não temos gap de média, né, nem possibilidade, porque a gente ainda não tem nenhuma barra completa. Mas essa barra aqui, né, ela nos insinua assim, uma boa barra de pausa, né, um doji. Então a gente pode ter uma semana, né, de movimentação de baixa. Para quem trabalha com ações, né, você fazer esse estudo, repetir, ele acaba sendo bem interessante. Né, porque assim, essa semana não seria, né, dentro da possibilidade dessa leitura aqui, não seria uma boa semana para compra. Não ainda. Tá? Se fizer um fundo mais alto aqui e voltar, né, uma movimentação de alta, deixar o gap de média aqui para gente, tá? Aí sim, né, ou deixar uma leitura de pressão mais interessante, aí passa a ser um pouco melhor. Não teve correção, tá? Nessas 4 barras aqui também. Você teve gatilho de compra aqui, né?
quando abriu, né, a barra 20. Tá? Então gerou uma possibilidade de compra aqui, mas já estava bem próximo desse topo duplo, né, que também não foi rompido, tá, pessoal? Não tem rompimento, apesar de fechamentos acima, né, não tem rompimento, porque a mínima da barra volta para essa região, não temos gap aberto ainda, tá? Aqui. Então, pensando ainda em toda essa pressão, e em toda essa pressão, ainda é mais fácil o mercado apresentar algum tipo de lateralidade de baixa essa semana, ou seja, mais possibilidade de dias de baixa. Se eu tenho mais possibilidade de dias de baixa, talvez eu possa estender algumas operações de venda lá nos 5 minutos, nos 60 minutos, se eu tiver contexto para tal. Beleza? Então é para isso que a gente faz o estudo semanal. Para tentar pensar em algumas ideias, né, ali para algo um pouco mais próximo da gente. Beleza? Então aqui a gente dá uma olhada no gráfico diário. Aqui, ó, só para deixar aqui marcado, né, que eu acho que eu acabei apagando, ó, a gente tem um gap aberto, tá, dentro dessa movimentação de baixo. Esse é o único gap aqui que ainda está aberto, tá? Então, se quiser, você pode preencher, né, deixar ali com uma cor um pouco diferente, para que você observe, né, também quando o mercado atingir essas regiões, tá? É uma possibilidade do semanal, tá? Mas microcanal normalmente migra para canal estreito. Quando muda, quando ele demonstrar uma pressão diferente. Aqui tem um pouco, né? Por que tem um pouco? Porque a gente está trabalhando aqui uma possibilidade wedge com uma possibilidade de fundo duplo mais alto, tá? Mas para ele realmente modificar algo aqui no semanal, acima de 119, né, 561, tá? Aí ele ganha contexto para a possibilidade de uma lateralidade ou mesmo, né, de uma retomada da alta, beleza? Então, aqui no semanal é isso. Aqui no gráfico diário, né, a gente tem essa possibilidade de wedge que está marcada aqui faz um bom tempo também, né? E a gente vê o mercado trabalhando em uma lateralidade, aquela ideia da TBTL. TBTL, pessoal, aqui nesse cenário, deixa eu só apagar aqui essa possibilidade aqui. Wedge, né? Tentativa de romper, né, uma movimentação que você observou que tenha 3 puxadas, né, aqui, aqui, né, e aqui novamente. Pensando em TBTL, né, a gente tem aqui uma puxada de baixa, a gente ainda pode ter uma segunda puxada de baixa, tá? Já que a gente está pensando em 10 barras, 2 pernas. Essas 2 pernas são de correção em direção, né, ao meio, né, da movimentação e não para cima, né? A correção, no caso aqui, ela é para dentro da movimentação. Então aqui fica também a possibilidade da gente ter, né, mais algumas movimentações de baixa pela possibilidade de TBTL. Como é lateralidade, né, fica um pouco mais difícil a gente apostar em rompimento. Como é lateralidade, você também deve ficar atento ao topo, tá, dessa movimentação. Ah, eu estou lá nos 5 minutos só, Luciano. Coloca uma cor diferente nisso daqui. Né? Coloca uma cor, engrossa um pouco mais a linha ali, né? E deixa a marcação. Né? Se o preço vier a testar essa região e demonstrar bastante pressão vendedora, pode ser um ponto de venda bem interessante, tá? Porque fuga, né, de lateralidade, falha, né, de tentativa de rompimento é o que mais acontece. E aí você vai, né, para a probabilidade, 80% das tentativas de rompimento de lateralidade acabam falhando. Assim como falhou, né, em todas essas movimentações aqui. Por que falhou? Porque não teve continuidade. Tá? Aqui ele vem tentando romper, não. Tenta romper, não. Tenta romper, não. Né? Tentou romper continuidade, não. Tentou romper, não. Tentou romper para baixo, não. Tá? Então, lateralidade ocorre, né, esse tipo de movimentação. Né? Ele acaba não indo, né, nem para um lado nem para o outro. E como a gente está aqui em uma possibilidade, né, de barras sobrepostas e a gente está com 2 barras positivas, fica uma boa possibilidade de a gente ter, né, uma barra negativa ali lá para segunda-feira. E aí talvez, né, seja interessante você aproveitar algum tipo de movimentação na venda. Para isso, ainda acaba sendo mais interessante você ir também lá para os 60 minutos, né, para tentar ver o que a gente consegue observar aqui. Né? Aqui nos 60 minutos a gente consegue observar que teve pela primeira vez, né, aqui, aquela ideia, né, que a gente veio observando aqui, ó, desde que iniciou toda essa movimentação aqui de alta, você não tinha conseguido observar o mercado ter gap de média. O gap de média são 2 barras completas abaixo da média móvel de 20. A primeira foi essa aqui, ó, só que é uma barra só. Tá? A outra barra ele volta e já fecha ali com a máxima, já testando a média móvel de 20 mais uma vez.
depois disso daqui não, depois disso daqui, aqui mais uma vez, ó, só mais uma barra, tá? Abaixo da média móvel de 20, só aqui, né, realmente, a gente teve o gap de média, tivemos aqui uma movimentação de baixo. Quando a gente tem gap de média, pessoal, aqui nesse caso você já tem quebra, né, da LTA também, tá? Que já tem rompimento, né, a quebra da LTA, a LTA já até atuando aqui em alguns momentos agora, né, como troca de polaridade, trabalhando aqui como resistência, né, o que antes foi suporte, né, foi suporte, né, região de suporte, passou, né, a ser resistência, acabou não rompendo e tendo continuidade para cima mais, tá? Então eu deixo aqui para ter uma noção também lá nos 5 minutos de onde que está chegando o preço, né, para eu não comprar exatamente aqui, não pegar compra tentando o rompimento também agora de uma LTA, agora na posição inversa, o preço está vindo de baixo para cima. Aqui ficou também uma possibilidade de construção de wedge, né? Fica mais evidente ali lá nos 5 minutos, né? Essa daqui. Aqui não faz tanto sentido, né, essa marcação, então vou deixá-la para colocar só ali nos 5 minutos para vocês observarem. E aí vira aqui um canal, né? Só cair nos 5 minutos, tá? Beleza, então agora, Luciano, você tem gap de média aqui. Tá, e daí? Como você tem gap de média, você tem agora possibilidade disso daqui ser uma lateralidade e não mais só uma tendência de alta, né? Até então era só tendência de alta, o mercado vinha subindo aqui, ó, em canal estreito de alta, tá? Pequenas correções, correções rasas, aqui mudou para canal amplo, começou a ter fechamentos abaixo da 20, tá? Mas mantendo bastante pressão compradora. Aqui, né, quando ele faz o gap de média, quando os vendidos demonstram, né, essa pressão, aqui agora inicia a possibilidade disso aqui ser uma lateralidade. Se é lateralidade, eu não quero mais comprar alto de jeito nenhum, né? E eu não quero participar alto em uma lateralidade, eu não quero comprar alto, né? Você entender a ideia dos ciclos de mercado é você pensar, falei, cara, aqui perto do topo duplo eu não compro de maneira nenhuma, eu acabei de ver um gap de média, isso aqui pode ser um MTR. Tá, e aí, Luciano, MTR vai descer de uma vez? Como que é? Cara, a MTR ela pode demorar, ele pode fazer uma lateralidade por aqui, ele pode te apresentar contextos de venda, como esse, né, aqui. E no caso você está podendo ver aqui alguma possibilidade de três puxadas, né, um topo duplo mais baixo, um outro topo mais baixo, e aí de repente nesse mercado deslanchar em uma movimentação um pouco mais forte de alta, de baixo, tá? Então aqui passa, né, a ser algumas regiões de atenção. E de toda maneira, né, agora que já tem gap de média aqui, você só pode estar realmente pensando em comprar aqui se o mercado conseguir romper isso daqui. O mercado teria que romper esse topo, certo? Eu vou deixar essa mesma linha aqui, só vou ajustar ela aqui pro topo do M60, né, que a gente tinha marcado ali no semanal. Mas isso daqui agora, né, só me deixa, né, comprar nessa região se ele romper de fato isso daqui, vier, fizer um pullback para depois eu entrar. Aqui nessa região, como já tem gap de média, segue regra. Você não compra mais aqui em cima, tá? Você não compra mais aqui em cima. Aqui em cima você tem que estar pensando em vender. Por quê? Porque você tem que seguir algum tipo de regra, né? E repetir esse tipo de regra, certo? Você não faz nada diferente daquilo. Você não faz experimento na conta real com dinheiro, né, que não vai voltar se você fizer alguma lambança, tá? Então, às vezes você compra por aqui, né, e você encontra o topo da movimentação e depois o mercado derrete, aí você quer fazer um preço médio porque você tem a esperança de um dia de lateralidade que você fez essa cagada e deu certo, e aí no dia que você pegar isso no dia de tendência, tua conta evapora, tá? Então não faz preço médio, não compra alto, tá? Não compra alto. Você tem aqui um padrão de 3 puxadas, né? Vamos colocar ali nos 5 minutos. Só terminando aqui no M60, né? Tem gap de média, tem visualização de boa pressão, tem possibilidade do mercado agora estar em lateralidade, tá? E sendo lateralidade você quer vender alto, sendo MTR você quer vender alto. Então nos dois contextos a venda é próxima do mesmo ponto, né? Então se você tiver algum tipo de leitura de pressão aqui pode ser interessante, tá? Vai descer fácil? Não vai, né, pessoal? As médias estão num bom alinhamento para compra. 200 ainda está passando, ó, ali embaixo, tá? Então você está ainda em um contexto de alta, só que agora você viu pressão vendedora, tá? Então essa é a questão. Dessa vez a gente viu pressão vendedora. Pode romper? Claro que pode, o mercado pode fazer o que quiser. Mas a princípio a gente não vai comprar, né, próximo dessa região, próxima região de topos, de maneira alguma. Outra possibilidade, né, de você construir uma wedge seria aqui, ó. Ficaria ainda aqui o mercado testando uma possibilidade de wedge com topo duplo, né? Tá? Com este topo duplo, então se o mercado porventura viesse, por exemplo, testar essa região aqui, ó,
seria uma região para você nunca estar pensando em comprar. Por todo o contexto aqui que a gente acabou de conversar. Você viu o gap de média, você viu uma excelente pressão vendedora, e aí isso daqui pode ser uma lateralidade. Se for lateralidade, você está pensando em vender alto, se o mercado te der motivos para isso, tá? Às vezes você não vai conseguir vender aqui, né? Aqui seria uma venda no risco, tal, e uma venda no risco por 60 minutos, aqui pode furar 500 pontos para cima. A gente está falando desse tempo gráfico, então você tem que estar exposto à possibilidade de 60 minutos de uma movimentação, que é uma barra, beleza? Então, só a título, né, de pensamento, né, você não pode estar pensando, em simplesmente estar comprando, né, um topo de movimentação, beleza? Se quer comprar, compra um pouco mais baixo, talvez para ele chegar até ali. O Edge são excelentes magnetos, interessantes para você estar comprado para chegar nela, né? Não para estar comprando em cima dela, beleza? Isso tudo, né, pessoal, a gente está conversando desse contexto para essa movimentação, tá? A gente não está pegando um contexto aleatório, então tomem cuidado com a aplicação. A aplicação de regra, né, ela precisa de um determinado contexto. Aqui, né, seria aquela possibilidade de wedge que eu falei, né? Ele fez uma boa movimentação, deixou um ponto de inflexão aqui, fez uma movimentação de mais duas pernas aqui e voltou a subir. Então eu tenho esse ponto aqui como uma máxima e essa aqui é a máxima mais alta que ela. Então isso me gera a possibilidade de eu ligar esses dois pontos. Aqui foi aquele ponto que eu falei para vocês, né, que postei lá no Instagram. Aqui ele chegou perto, né? Chegou perto e agora, Luciano, não é uma wedge? Pô, eu estou vendo 3 puxadas aqui, né? A gente consegue contar. Né? Você consegue contar 3 puxadas. Inclusive, né, as 3 renovando máximas anteriores. Então, assim, aqui é uma wedge? É uma wedge. Chama-se wedge undershoot, né? Quando ela não atinge, né, a possibilidade da nossa linha. Eu posso ajustar a linha? Posso, mas particularmente eu prefiro deixar como está e ver isso daqui, né, como uma wedge undershoot. Tá, então tem 3 puxadas. Depois de 3 puxadas, o que o preço fez? Uma excelente movimentação de baixa. Tá? Então é sempre interessante você estar ligado à ideia de 3 puxadas. No intraday, né, aqui a gente tinha conversado, né, pessoal, dessas movimentações, né, que a gente tinha, né, aqui, tanto aqui quanto no dia anterior, né, foi movimentações parecidas, né, a gente tinha lateralidade maior, né, tinha aqui essa aqui não teve rompimento, ó, tá? Aqui eu coloquei lá que está escrito FBO, né, que é falha de rompimento, né, no caso. Então aqui foi falha de rompimento, ele volta para a movimentação. E isso aqui tudo, né, era uma lateralidade mais ampla. E aqui no final do dia ele fez uma lateralidade menor. Né? E aí a gente conversa, né, que às vezes lateralidades são regiões de acumulação e às vezes quando abre o mercado abre um pouco mais acelerado. O Brooks tem todo um estudo, né, de setups de abertura. Para quem já leu os livros, né, sabe que em vários capítulos ali ele vai trabalhando alguns setups de abertura. Para quem gosta, né, são páginas fantásticas, tá? Então, gap de alta, você teve uma acumulação menor, uma acumulação maior, já abre tentando romper, né, a lateralidade maior. E aí a barra 1, né, aqui já é uma barra extremamente ampla, né, ela te joga quase que para um Fab 4 aqui. Seria só mais interessante se a 200 estivesse passando um pouco mais baixo, né, e daria um pouco mais de probabilidade, né, para essa movimentação, mas ainda assim, né, ela subiu vindo, né, os alvos, né, da movimentação do preço, né, aqui, ó, primeiro alvo, tá, segundo alvo, tá, beleza, tá, da lateralidade. E aí o dia anterior, né, teve o dia que eu já comentei, né, que eu gravei um vídeo durante a semana, que teve uma movimentação muito interessante. Aqui de novo, né, mais um fechamento em lateralidade. E aí também deixei lá no Instagram, né, algumas ideias para isso daqui. Então aqui a gente tinha uma lateralidade mais ampla e tínhamos, né, também essa lateralidade aqui um pouco menor, ó, mais próxima do fechamento do dia. Tá? Beleza. Se porventura o mercado tivesse aberto aqui com um gap de baixo, abaixo de 200, seria um Fab 4 fantástico. Se ele perdesse essa mínima aqui então, né, seria um Fab 4 de venda. Inclusive estava até mais preparado para vender, né, do que comprar. Tá? Por quê? Porque você tinha tido, ó, topo, topo mais baixo, topo mais baixo, topo mais baixo. Se eu tenho máximas cada vez mais baixas, né, e o mercado me desse um gap de baixo, muito provavelmente eu estaria vendendo aqui na primeira barra. Tá? Mas não foi o que tivemos. Seria um Fab 4 praticamente perfeito. Né? Você tem a consolidação, você tem a 200 passando ali, atuando, que no caso seria atuando como resistência ao preço, né, caso ele voltasse a subir. Mas ele abrindo com gap de alta, ele também seria um Fab 4 de compra. Né? Por quê? Porque a 200 está passando aqui embaixo. Então eu estou no mercado, no modo mais comprado. E aí ele abre, né, já rompendo as lateralidades. Né? Ele abre já testando só a lateralidade maior. E as lateralidades menor, né, ele abre já rompendo. A barra 2 já deixa um gap aqui. Ó. Então,
Por projeção, eu poderia trabalhar essa projeção dessa lateralidade aqui para buscar alguns alvos, né? Então você poderia, primeiro alvo, foi dado bem rápido, segundo alvo, terceiro alvo, né, que não foi atingido, né? Ó, ficou faltando, né, ali um golinho, tá? Outro ponto, né, que foi que eu havia postado também lá no Instagram, na parte da manhã, é que a abertura foi em um Fab 4, né? Aqui, deixa eu só tirar aqui algumas. Que aqui, né, a abertura em si foi um Fab 4 também, com a 200 passando aqui como suporte. A gente teve as lateralidades, tinha a possibilidade de eu construir uma LTB, ele abre rompendo essas movimentações. Barra 1 já barra comprada, tem gatilho de compra aqui, tá? E aí tinha a possibilidade dele vir dar algum tipo de alvo. Aqui eu já consigo ver rompimento, ó, desse topo. Como assim, Luciano? Quando fecha a barra 2, eu tenho gap. Se fecha a barra 2 e eu tenho gap, eu posso trabalhar essa projeção aqui, ó, tá? Posso trabalhar alguma possibilidade de alvo. Qual que é o alvo que tem maior probabilidade? Estatisticamente, é o primeiro. Então você poderia buscar essa pontuação aqui. E o segundo alvo, Luciano? O segundo alvo, ó, ficou devendo, tá? Cuidado com essa obrigação do mercado ir, né, de ficar insistindo e brigando, tá, com o preço. Beleza? Então, aqui no 15 minutos, né, acabou sendo também, né, para quem acompanha um pouco mais de time frame, é um gap de alta, saindo de uma lateralidade com a 200 cortando. Então isso aqui é um Fab 4. Ele poderia vir dar algum tipo de alvo, tá? Beleza? E aí, né, nesse último dia, né, como a gente conversou, lateralidade, gap de alta, preço acima, né, da média móvel de 200. Se a média móvel de 200 estivesse passando aqui em cima, ela seria uma resistência. Aqui era um suporte. Mais fácil o preço deslocar para cima. Você também, né, como sempre, o que você vai fazer? Você vai trabalhar alvo. Primeiro alvo, Luciano. Segundo alvo. Terceiro alvo, né, como a gente falou, ficou devendo ali pouca coisa, tá? Aqui, dentro do intraday, né, só olhando esse dia, você viu alguma possibilidade puxada? Vi. Né, a gente pode contar correções. A gente tem uma movimentação de alta, uma correção, uma segunda movimentação de alta, correção, uma terceira movimentação de alta. O que aconteceu depois disso? Correção lateral, depois topo mais baixo, e depois rompeu, né, o fundo anterior. Rompeu o fundo, o que você faz? Você vai trabalhar a projeção para baixo. Quando que rompe? Quando deixa gap. O ruim é que às vezes ele deixa a barra de venda, né, a barra de venda com segurança, né, ela fica muito afastada das outras, né, e aí te deixa com um risco de stop, né, bem mais alto. Tá? Mas é aquilo que o mercado faz, né? Às vezes você tem que tomar a decisão um pouco mais rápido, né, e era melhor ter entrado aqui, aguentar todos esses 30 minutos de lateralidade, né, e depois pegar a movimentação um pouco mais ampla, né, do que entrar exatamente aqui, porque aqui, né, ele ficou exatamente aqui, ó, no fundo duplo. Ponto interessante foi que pelo menos ele renovou já na própria barra, né? E aí ele faz um microcanal, a maior barra da movimentação é uma barra climática, né? No final já de uma movimentação esticada. Quando é uma barra climática, pessoal, no final de uma movimentação é sempre interessante você observar aquela ideia do afastamento das médias. Ó. Olha onde estava 9, né? Peraí, deixa eu só ajustar aqui. Quando o preço fechou, olha onde estava a barra, a média móvel de 9, e olha onde estava a média móvel de 20. Qual que era a probabilidade dele continuar? E aqui também, né, era o fundo da LTA. Tá? Fechamento do gap, terceiro alvo deste rompimento e primeiro alvo deste rompimento. Tá? Quer dar uma olhada para comprovar? Então a gente vem aqui, ó, terceiro alvo deste rompimento, tá? Fechamento do gap aqui, e se eu estender essa movimentação para esse rompimento, né, que aqui também ficou gap, ó, eu tenho o primeiro alvo exato, tá, desse rompimento, região de fundo duplo, tá, mais pontos de parada aqui, ó. POC, certo? Então aqui tinha mais regiões de interesse. E aí aqui fica, né, aquela movimentação bem complicada de você entrar. É mais fácil entrar aqui na 2BR ou entrar no risco, né, por ser terceiro alvo, tá longe das médias, para que você não passe tanto calor. Fundo da LTA, fechamento do gap, POC, né, você tem que juntar as coisas. Tá um terceiro alvo, primeiro alvo. Aí aqui você tem uma excelente 2BR. E aqui, né, não teve correção. Ó. Nem uma mínima de barras veio abaixo de mínima de barra anterior. A primeira foi a mínima da barra 49. Primeira correção, tá, de toda essa movimentação. Ela é uma movimentação excelente? Não, tem vários dojis aqui ao meio. Mas o mercado tá comprador. Por que ele tá comprador? Porque os vendidos não estão conseguindo nem fazer isso aqui, ó, nem fazer L1. E aí o mercado volta a subir, ó,
Cadê movimentação de L1? Aqui já é um microcanal excelente, né? Isso aqui já é um microcanal, né, de excelência. Por quê? Porque todas as barras fecham, rompendo as máximas das barras anteriores, e todas as barras são barras de tendência. Elas têm mais de 60% de corpo, né? Então já é uma movimentação excelente. E aí ele faz só uma correção lateral, e o que ele faz? Ele sobe de novo. Tá? Aqui é mudança do mercado, e aí você tem que analisar esses pequenos detalhes. Tá? Gatilho de compra, né? Você veio ter só aqui, ó, depois aqui novamente. Tá? Beleza? Isso daqui é uma volta em V, né? Ela não cumpriu a premissa completa da volta em V, porque a premissa completa da volta em V ela é vir aqui renovar, por exemplo, a máxima dessa movimentação. Ela não veio, né? Ela falhou nessa região de POC aqui, tá? Depois, né, apresentou um movimento de baixa, né? E algumas possibilidades, né, de puxada, né? Você tem aqui 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, né? Aqui você tem algumas possibilidades de puxada. Você tinha também a MM200, né, que atuou como suporte aqui, atuou como suporte aqui. E tivemos o fechamento aí, uma lateralidade. Lateralidade pequena, não é uma lateralidade tão ampla. Quanto maior a lateralidade, melhor. Geralmente para quê? Para que tenha aceleração na abertura do dia seguinte. Né? Porque aí quando você tem uma lateralidade que é muito ampla, ela fica assim, ó, muito tempo ali trabalhando dentro dessa lateralidade, final do dia, 3, 4 horas, aí o mercado fecha. Aí às vezes você tem a 200 passando aqui, você tem um gap de baixa. Aí tem um Fab 4 muito interessante. Aqui a 200 está passando aqui. Ó. Se ele abrir num gap de baixa, pessoal, né, aqui provavelmente ele faz um retorno às médias, mas é um retorno às médias que pode gerar uma boa possibilidade de venda. Se ele romper a LTA, melhor ainda. Tá? Lembrando, né, o mercado mais rompe a LTA do que rompe linha de canal, beleza? Então, para esse fim de semana era isso, o estudo. Lateralidade, vale a pena marcar. Gap de alta, pode levar a movimentação altista sim, tá trabalhando acima da 200, tá? Aí você pode projetar, né, essa pequena lateralidade, tá? Se ele romper esse topo, você pode projetar essa movimentação, né? Aqui para baixo, né, vai ser só interessante. A princípio você só tem essa movimentação aqui para projetar para baixo, segundo alvo ficaria mais ou menos aqui. Terceiro praticamente aqui na região de fundo duplo, tá? Beleza? É uma lateralidade, né? Você consegue ver, tá tendo big up, big down, né? Então, aqui a gente está próximo do meio da lateralidade, mas é uma pequena consolidação, pode acelerar um pouco essa movimentação, né? Até possíveis alvos. Beleza, pessoal? Então, para o final de semana é isso. Bom final de semana para vocês. Bons estudos e bons trades na semana que vem. Valeu!